Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection, o programa que conecta você aos investimentos internacionais. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um relatório que o nosso time de estrategistas globais fizeram uma revisão do preço-alvo do S&P 500 para 7.300 pontos. A gente vai explicar aqui cenário macroeconômico, o que sustenta tudo isso e quais setores estamos construtivos nessa tese. Então, não mexa no seu portfólio por enquanto, espera aqui, escuta esses especialistas, esses experts aqui antes de fazer qualquer coisa, porque é fundamental. Então, eu trouxe aqui no estúdio em São Paulo, Vitor de Mello. Bem-vindo, Vitor, estrategista global de ações. Bem-vindo. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Arthur? Obrigado pelo convite. Figurinha carimbada. E Arthur Mota, estrategista global macro. Bem-vindo, Arthur. Tá direto de Miami. De novo, como eu falo, nosso time está espalhado aí pelo mundo. Arthur de Miami, com a vista de Miami. Bem-vindo, Arthur. Fala, pessoal. Tudo bem? Carol, Vitor, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigada a vocês por estarem aqui, é sempre muito bom escutar vocês e vamos falar aí sobre essa revisão do preço-alvo, né? Mas antes, para dar um contexto, né, e para todo mundo que está aqui nos acompanhando, Arthur, vamos explicar assim, um racional, olhando fundamentos macroeconômicos, né? Por que a gente está, como é que isso se baseia nessa revisão do preço que nós lançamos aqui, divulgamos essa revisão de 7.300 pontos, essa revisão que a gente está vendo do PIB, o PIB foi revisado, né, para cima, então acho que é importante contextualizar isso, os nossos espectadores, Arthur. Boa, vamos lá, Carol. Acho que, em linhas gerais, né, a gente, de certa forma, revisou para cima o PIB em função, primeiro, de surpresas positivas com os dados passados, então o retrovisor, de certa forma, tem um efeito positivo nas estimativas, mas especialmente a confiança que a gente tem à frente sobre a economia americana, né? E para o Mello, quando ele vai fazer as análises dele com algum input macro, é muito mais importante saber exatamente aí o que esperar para frente do que só a visão de retrovisor. Rapidamente sobre visão de retrovisor, a gente teve alguns dados mais construtivos, não só agora, já do terceiro trimestre, né, as leituras que a gente teve de varejo, né, com uma profit de demanda do mercado de bens, mas mesmo a demanda de serviços bastante sólida no terceiro trimestre. Tão importante quanto isso, o segundo trimestre, que foi um período de preocupação para a gente do lado macro, porque o segmento de serviço parecia que está desacelerando, a gente teve uma revisão do passado. A gente reconheceu, na verdade, que o passado ele foi mais forte do que a gente estava esperando e mais forte do que tinha sido divulgado anteriormente. Tá? O PIB sofreu uma grande revisão positiva do segundo trimestre, tá? De novo, visão do passado, retrovisor, mas mostra que desde aquele momento o ambiente macroeconômico, mesmo aí cheio de incertezas em relação, seja a política monetária ou pauta tarifária, o ambiente econômico do lado do consumo, do lado da demanda doméstica, do lado dos investimentos em capital, né, aqui nos Estados Unidos, né, todo o ciclo de CAPEX, se mostrou mais resiliente do que tinha sido divulgado anteriormente. Então, de novo, o passado parece melhor do que tinha sido divulgado em primeira instância, e agora o futuro, com o que a gente tem de informação, seja do Fed, né, com início de ciclo de queda de juros novamente agora em setembro, com uma comunicação aberta, né, e projeções, inclusive, de cortes adicionais outubro, dezembro, o ano que vem também com uma taxa terminal mais baixa, isso gera um efeito, de certa forma, acomodatício, né, para a economia daqui para frente. Você tem o Fed ajudando, as condições econômicas continuam sólidas, a gente olha o balanço das famílias, principalmente daquele grupo, né, familiar de média e alta renda que maior tem penetração e participação no consumo, esse grupo tem um baixo nível de endividamento, tem espaço, né, para alavancagem, é um grupo que está bem empregado. Bom lembrar que a taxa de desemprego aqui nos Estados Unidos está em 4,3, então o mercado de trabalho, muito embora não gerando mais tanto emprego, não está tendo demissão, então é um mercado de trabalho que dá suporte. E, de novo, como eu comentei, ainda do setor corporativo, a gente está vivenciando um ciclo de investimento que já vem de algum tempo, liderado, inclusive, pelas empresas, né, de capital aberto, né, do setor de tecnologia, mas que desagam na economia, seja via ganho de produtividade, isso ajuda o crescimento, mas especialmente o próprio investimento direto físico, construção, né, de toda a infraestrutura, isso tem ajudado e isso continua no radar. Então, a gente viu um segundo trimestre mais forte, a gente teve dados recentes do terceiro trimestre que também se mostraram mais fortes, a gente revisou o crescimento do terceiro trimestre para 2,6% em termos anualizados, a gente tem até referências do Fed com números acima de 3%, então
a direção parece que é, de fato, um crescimento sólido no terceiro trimestre, e para frente, os nossos modelos, de novo, sustentados por essas condições de consumo e agora pela nova realidade do ciclo monetário, continuam apontando para um crescimento relativamente saudável quando a gente compara no contexto histórico, tá? A gente não está falando que a economia vai voltar a crescer 3%, como foi 2023, 2024, mas a gente revisou para cima esse ano para 2%, e revisamos 2026 para 2,1%, vindo aí de um patamar de abaixo de 2%. Então, de novo, a gente continua tendo um cenário, um ambiente onde a direção do crescimento é para cima. A gente segue precificando nos nossos modelos, né, e no nosso cenário base, um crescimento acima do que o mercado está colocando na conta, portanto, existe ainda espaço para surpreender positivamente o crescimento por parte aí do que os nossos peers estão colocando, a gente está um pouco mais construtivo nesse cenário, e é bom lembrar que ainda tem risco altista para frente, tá? A gente ainda tem uma decisão importante envolvendo a pauta tarifária, né? A Suprema Corte está julgando as tarifas aqui nos Estados Unidos que o Trump utilizou via um instrumento da IPA. A partir de novembro começa o processo de julgamento. Se a gente vê as tarifas sendo derrubadas pela Suprema Corte, a tarifa média cai, por consequência, o nível, né, ou a inflação, ou o choque inflacionário esperado também é menor. Se o choque inflacionário também é menor, provavelmente a gente vai ver um efeito positivo na renda das famílias, na renda real, e aí você pode ter um novo impulsionador de crescimento via consumo em 2026, tá? Se a gente vê uma queda aí desse instrumento da IPA, né, das tarifas, a gente pode ver a tarifa média caindo aí mais de 8 pontos percentual, isso pode se traduzir num crescimento ano que vem mais próximo de 2,5. De novo, nosso cenário base hoje é 2,1, existe um risco altista vindo aí do lado da política com alguma, de certa forma, influência do judiciário americano, de novo, temperado aí por um Banco Central americano que está num ciclo de queda de juros. Nosso cenário base é que as taxas vão para 3% ano que vem, 3 com 3,25, patamar também menos restritivo do que a gente está vendo anteriormente. Então, esse é o pano de fundo macro, de certa forma, que olhando para frente, continua dando um suporte pouco construtivo aí para o ambiente americano e ajuda, obviamente, as classes de ativo, especialmente aí o mercado de equities. Impressionante, né? Essa resiliência da economia americana, houve muitos ruídos aí nesse primeiro semestre, né? Vitor, Arthur, dizendo, até recessão, né? Foi se falado, e assim, a gente vê essa trajetória aí de crescimento, é impressionante, pontos muito bem colocados, prestar atenção, né? Aqui o fundamento macroeconômico aqui foi dito, muito bem colocado pelo Arthur. Agora, Vitor, como é que isso se traduz no mercado de ações? E aí, como reflete isso dentro do relatório que você soltou agora desse mês, revisando para cima o target price para os próximos 12 meses do S&P? Legal, Carol. Primeiro ponto, né? A gente acha que, e isso é obviamente ancorado em análises históricas, que o principal driver de performance para a Bolsa é, de fato, a atividade econômica forte. Uhum. Então, obviamente, você tem vários outros drivers que também fazem preço, alguns mais táticos, alguns mais conjunturais, mas do ponto de vista estrutural, a atividade econômica forte, que se traduz, obviamente, em crescimento de receita para as companhias, eventualmente ganhos de eficiência, e aí uma dada alavancagem operacional também até expansão de lucros, o que justifica uma alta da Bolsa. Se a gente pega a alta do S&P desde o começo dos anos 2000 até agora 2025, 65% dessa alta ela é explicada de fato por expansão de lucros, perto de 30% de expansão de múltiplo, e o restante pagamento de dividendos. Então, o primeiro ponto aqui que eu acho que vale a gente colocar é que se tivermos atividade econômica forte, conforme continuarmos tendo uma atividade econômica forte nos Estados Unidos, e obviamente é sempre um jogo de surpresa, né? Se você espera um pouquinho para menos e vem um pouquinho mais forte, isso corrobora um movimento positivo, como foi, por exemplo, em 2023, que todo mundo esperava um cenário muito mais desafiador do ponto de vista macro, não aconteceu. Bolsa performou muito bem em 2024. A gente também teve um cenário macroeconômico bastante benigno do ponto de vista de atividade econômica. Em 2025 também se esperava um ano muito forte, teve bastante ruído, acho que todo mundo lembra aqui, se não lembrar, é só olhar os episódios do Offshore Connection, porque a gente falou bastante sobre isso aqui esse ano inteiro. E a gente caminha aqui agora, né, para esse último trimestre do ano, com viés mais positivo, como o Arthur comentou, do ponto de vista macro, e também para o ano que vem. Logo, isso cai no ponto de vista de ações aqui, esperando uma atividade econômica mais forte, as companhias performando melhor, com maior crescimento de lucro também,
para o próximo ano. Nos nossos modelos, só para dar um pouco de sensibilidade aqui para quem está escutando, obviamente que essa não é uma conta tudo mais constante, as coisas variam um pouco, mas a cada 10 bips, que seria 0,1%, de variação no PIB, a gente enxerga mais ou menos uma alta de 150 pontos para a Bolsa. Então, se o PIB ele vem 0,1 para cima, no nosso modelo tudo mais constante, a gente deveria enxergar a Bolsa, um target price para a Bolsa, um preço-alvo para a Bolsa, de 150 pontos acima. A gente revisou esse target price do S&P, muito pautado também por uma performance da atividade econômica mais forte para o ano seguinte. Mas também existem vários outros fatores, né, Carol? E aí a gente vai um pouquinho falar aqui durante o nosso papo, mas corte de juros também tem um apoio importante, que também é um apoio importante, mesmo que parte tenha sido precificado já pelos mercados, mas realizar esses cortes é muito importante. 2, o risco de reinvestimento do dinheiro na renda fixa, ele existe de fato. Você não consegue as mesmas taxas e tem bastante estoque financeiro em instrumentos que antes rendiam percentuais interessantes e agora são percentuais menores. Você precisa também adicionar um pouco mais de risco no portfólio para que você entre também no mesmo que você tenha os mesmos rendimentos que você esperava anteriormente. Além disso tudo, de uma atividade econômica forte, de cortes de juros vindo, de bastante capital ainda no banco de reservas para ser trabalhado, 7,3 tri de dólar em money market, é o maior percentual, é o maior estoque histórico dentro desse instrumento. Além disso tudo, inovação, que também tem sido um driver muito importante. Então, juntando todos esses fatores, a gente achou que era um momento bastante propício para elevar o nosso preço-alvo para os 7.300 pontos. A gente está um pouco mais alto do que a média do consenso agora. Várias outras grandes casas têm entre 7.000 e 7.200 pontos. A gente está um pouco mais otimista do que essas outras casas. A gente vê alguma compressão de múltiplo, ou seja, o múltiplo atual do S&P está em perto de 22,7 vezes. A gente acha que esse múltiplo, no nosso target price, ele seria um múltiplo justo, seria de 22,3 vezes, então já embute até alguma compressão de múltiplo nesse cenário. O que, em outras palavras, Carol, é o equivalente a dizer que a maior explicação para essa performance boa do S&P que a gente vê nos próximos 12 meses é advinda de uma excelente performance operacional das companhias, expansão de lucro, que é onde a gente acha que é o retorno mais saudável. Perfeito. E vamos voltar aqui, que eu quero voltar nesses setores aqui, que eu acho que é fundamental. E a pergunta que todo mundo tem feito pra gente. Mas, Arthur, antes disso, dado essa revisão, olhando, né, para os próximos 12 meses, você falou aqui, né, na sua primeira resposta, falando um pouco para frente, mas eu acho que é importante, vamos entrar um pouco mais no detalhe, né? Quando a gente olha, os fundamentos são sólidos, né? Seguem sólidos. A gente vê uma revisão para cima do PIB, né? Uma revisão pode ter aí altista. Como você está enxergando isso, né? Quais são os principais fatores que o investidor tem que olhar, né, agora daqui para frente, que podem impactar aí nesse cenário otimista, e olhando principalmente também política monetária, corte de juros aí do Fed, normalmente o mercado reage bem. Quais são os pontos que você destaca aí para o investidor estar atento nesses próximos 12 meses aí? Boa. Acho que no curto prazo, obviamente, a gente vai ter um trabalho até um pouco maior de olhar a dinâmica de dados, porque a gente está num momento aqui meio de apagão de dados, né? A economia americana está no shutdown do seu governo, enquanto o governo ainda não conseguiu fechar, de certa forma, o orçamento ali no Senado para liberar recursos, né, para as principais bills aqui funcionarem. Tão logo, né, provavelmente aí, daqui 1 a 2 semanas, dado aí a urgência do ambiente, enfim, de divulgação de dados e até de pagamento aqui dos funcionários públicos. Então, logo seja restaurado a situação, a gente vai voltar a ver os dados sendo divulgados, dentre eles, um muito importante continua sendo do mercado de trabalho, tá? Esse mercado de trabalho, hoje, de novo, ele não gera mais tanto emprego, mas ele está sólido num patamar super sustentável e saudável de taxa de desemprego baixo volume de demissões e uma rotatividade muito menor, tá? Esse mercado de trabalho que hoje é uma pedra angular desse crescimento esperado.
acho que a boa notícia, talvez, daqui para frente, é que mesmo o nosso cenário construtivo de crescimento, que poderia sofrer de certa forma, um choque negativo com o mercado de trabalho que surpreenda para baixo, e a gente não está vendo isso. Se as empresas hoje estão investindo em CAPEX, em modernização e etc., obviamente elas estão ainda tendo que lidar com um mercado de trabalho que está restritivo em termos de oferta de mão de obra, e elas mantêm um planejamento de contratação, mas suponhando, né, vamos colocar uma hipótese aqui que a gente está errando o nosso diagnóstico do mercado de trabalho e um processo de desaceleração mais abrupto à frente se materialize, hoje a gente tem um Banco Central que está, né, fazendo uma referência aqui, com um dedo no gatilho, preparado para ajudar esse mercado de trabalho. O mercado de trabalho faz parte do mandato do Fed. Hoje ele está cortando juros e cortou juros em setembro, respondendo a esse risco do mercado de trabalho, que nem se materializou. Hoje só tem desaceleração de contratação, não teve nem aumento de demissão, nem aumento expressivo de desemprego. Ele já começou a jogar, de certa forma, a corda para sustentar esse mercado de trabalho. Caso à frente ele continue desacelerando, o Fed vai e tem mais munição para ajudar, tá? Diferente de ciclos passados, né, desde a crise financeira, o Fed nunca teve tantos juros para cortar e dar suporte para a economia. A gente está falando de 425 bases disponíveis aí de taxa para serem utilizados, tá? Isso, né, como o Mello comentou, isso ajuda, né, a liberar capital que hoje está alocado em instrumentos curto prazo financeiros para outros ativos de maior risco. E é bom lembrar também o próprio fato, né, da Bolsa Americana ter se valorizado, seja em 23, seja em 24, seja agora em 2025, isso tem um efeito renda, um efeito patrimônio muito importante nas famílias americanas. Tá? A gente sabe aí que mais de 50% das famílias americanas têm exposição a equity, gera um efeito riqueza importante, que acaba tendo efeitos secundários, inclusive positivo para a economia. Então, é uma roda aí que se retroalimenta, né? A economia mais resiliente gera um efeito de lucratividade importante nas bolsas e revisão de preço, os preços de fato se materializando mais altos geram um efeito riqueza para as famílias com ambientes de balanço mais saudáveis continuam consumindo e impulsionando esse ambiente, né, de certa forma, de crescimento saudável. Então, é toda essa, de certa forma, essa conjuntura e combinação de cenários que a gente está vendo daqui para frente. Vão ter, no meio do caminho, outros itens aí para a gente prestar atenção. A gente já falou algumas vezes aqui no Offshore Connection e provavelmente outras vezes vão ter que falar novamente. A gente tem uma mudança importante do Banco Central ano que vem, a partir de maio troca a cadeira, troca o chairman do Fed, né? O Powell tem ali o fim do seu mandato. Provavelmente o novo chairman do Fed vai ter uma inclinação um pouco mais dovish, pelo que a gente tem visto aí da discussão e a cabeça do Trump. Isso deve continuar mantendo, né, de certa forma, o risco das taxas de juros para baixo, né? Se o Fed for cometer algum erro lá no ano que vem para algum lado, provavelmente vai cometer um erro de cortar juros demais, eventualmente. Obviamente, isso pode gerar um problema para a inflação, mas do ponto de vista de risco agregado, isso não vai gerar um problema para a economia em termos de crescimento. Obviamente, ativos reais que conseguem repassar preço, se a gente tiver uma inflação mais resiliente, vão performar bem. O mercado de equities usualmente consegue navegar bem nesse ambiente de reflation, com crescimento saudável. Então, de novo, o Fed ele traz um balanço de risco para ativos financeiros que vale a pena prestar atenção daqui para frente. De novo, o que a gente vai prestar atenção, passado aí o evento do shutdown, dados de mercado de trabalho e dados de consumo para a gente. É super importante para a manutenção desses números que a gente acabou de falar, 2,1 de crescimento para 2026 e algum risco de ser até acima disso, a depender aí do ambiente econômico. Excelente, é um cenário saudável, né? Como você disse, a gente já falou aqui também em outros episódios, né, com vocês também, que está cortando os juros, mas não é por uma questão, né, um problema financeiro de alavancagem ou qualquer outra questão. É um cenário saudável, é esperado, né, pelo Fed isso. Então, isso é muito importante a gente destacar para os investidores, às vezes ficam, né, assustados, está cortando, está entrando em recessão e tem todo aquele ruído. Então, olha, está muito bem explicado aqui para vocês. É um cenário muito saudável, há muitas boas oportunidades e a gente vai falar sobre isso. Né, Vitor? Vamos falar de setor agora, esses drivers que estão trazendo aí esse crescimento, né? Muita gente se fala de tecnologia, de inteligência artificial, o quanto que isso tem peso aí nesse crescimento. Sim. E está direcionando. Carol, a gente tem também sido bastante enfático em relação a como a gente acha que esse tema apresenta ótimas oportunidades, né? A quão no começo a gente acha que está, apesar do tamanho dos investimentos ser realmente tamanhos
bastante grandes e bastante importantes e que em algum momento você tem que começar a ver um retorno sobre o investimento de maneira mais importante no futuro, a gente ainda acha que essas oportunidades elas existem de maneira bastante sólida. A gente ainda vê valuations que eles são relativamente atrativos, principalmente quando você ajusta ao crescimento das empresas, principalmente nesses setores em que a gente tem comentado bastante, né, tanto tecnologia da informação quanto comunicações, que tem uma parcela relevante de empresas que até historicamente pertenceram ao setor de tecnologia da informação, mas depois migraram para dentro de comunicação, como Google e Meta. Então, essas são oportunidades de empresas que a gente ainda gosta, né? Obviamente que os valores eles são bastante pertinentes, mas quando a gente olha a geração de caixa das companhias, um balanço ainda sólido, um momento macroeconômico que também colabora, né? Seja via atividade econômica, seja via corte de juros, que também favorece ações de longa duração. E no micro das companhias, algum grau também já de retorno sobre o investimento em vários setores, né? Até para dar um exemplo um pouco mais diferente aqui, não sendo do setor de tecnologia. O Walmart hoje nos Estados Unidos, alguma das suas lojas nos Estados Unidos, ele já utiliza a inteligência artificial para não precisar mais ter uma pessoa na porta conferindo a nota fiscal toda vez que um cliente sai ou não. E isso agilizou em 23% esse processo de saída dos clientes, tirando também o aumento da eficiência dado a mudança de pessoas de funções, né? E perceba, não necessariamente você demitiu ou excluiu aquela função. Você ainda tem aquela função e muitas vezes você mudou a pessoa para uma outra função. Então você já tem alguns ganhos de eficiência que muitas vezes eles não são óbvios, permeando a economia como um todo, que nos parecem já demonstrações bastante relevantes e interessantes desse capital que está sendo investido. Óbvio, o capital é bastante relevante, é um patamar bem alto. 4 empresas são 350 bilhões de dólares em 2025, se você leva em consideração algumas outras empresas do Tier 2, né, de nuvem, você chega em mais de 400 bilhões de dólares, o que é relevante, um pouco mais de 1% do PIB americano, só de investimento. Mas a gente acha que, dada a tecnologia, dada a escala da tecnologia, dada a utilização, esse investimento ele faz sentido. Se a gente olhar também para uma outra métrica, né, o que está acontecendo agora com a OpenAI. A OpenAI, que é basicamente a dona do ChatGPT, foi a empresa que conseguiu atingir 13 bilhões de dólares de receita mais rápido na história, em 18 meses. Também foi a empresa que conseguiu ter quase 800 milhões de usuários semanais mais rápido também na história, em perto de 36 meses. É impressionante. 100 milhões de usuários foi em 2 meses, você chegou em 800 milhões em 36 meses, quase 3 anos aqui, um pouquinho menos de 3 anos. Sendo que, basicamente, você tem 5 bilhões de pessoas na Terra que acessam algum tipo de dispositivo interligado à internet. Então, você está falando de uma empresa que não existia há 3 anos atrás, um produto que não existia há 3 anos atrás, que hoje 20% da população global conectada à internet já utiliza. Então, essa escala a gente acha que é muito grande, ainda favorecida por um ambiente macro que, na nossa visão, é bastante positivo para risco. A gente acha que o momento ele ainda é bastante sólido. Óbvio que, como toda tecnologia, você tem soluços, é difícil antecipar 100% dos casos das empresas ganhadoras. A gente também nem se propõe a isso, não é uma ideia que a gente tem aqui. A gente tenta sempre estar em setores, em ações que a gente tem um retorno ajustado ao risco um pouco mais claro. E aí é parte do nosso Tony Prime, é parte do que o nosso time aqui também de gestão / alocação faz. Porque a gente enxerga ainda um momento propício, mas óbvio, tomando bastante cuidado com todas as mudanças que acontecem, mudanças fundamentais, tanto microeconômicas quanto macroeconômicas, Carol. Perfeito. E, Vitor, Vitor não, agora eu vou passar essa para o Arthur. O Vitor colocou aqui esse impacto, né, que tem de inteligência artificial, otimização, né, de produtividade na economia real. O Arthur, do ponto de vista macro, né, você olhando, como é que você vê esse impacto no crescimento, né, da economia e quanto que isso representa dentro do PIB americano
O Vitor já trouxe aqui um número, né, de um tier. Não sei se você tem esse número aqui, tô pegando de surpresa, mas eu acho que é importante contextualizar aqui todo mundo que acompanha. Não, seguramente mais de 1% do PIB, né? O Melo já comentou um pouco aí a magnitude desse impacto. Isso já tem sido alguns bons trimestres, né? Essa discussão de produtividade, o problema dela no curtíssimo prazo é que ela não aparece tão fácil nos dados, mas hoje, quando a gente olha, por exemplo, colocar uma curva de crescimento do PIB com geração de emprego, hoje já tem, digamos assim, uma boca de jacaré, né? A geração de emprego já está desacelerando, mas o PIB continua com um crescimento bastante saudável. Quando a gente olha num comparativo histórico, não é muito usual acontecer esse tipo de abertura. Isso sugere que está tendo algum ganho de produtividade do trabalho, né? Sugere que alguma coisa, algum choque exógeno aconteceu, provavelmente a adoção de AI ou melhores, né, práticas ali dentro das empresas e gerenciamento de mão de obra, dado a escassez de mão de obra que a gente viu aqui nos Estados Unidos nos últimos 3 anos, tem ajustado a produtividade. Então, a gente começa a ver sinais iniciais já. A gente tem visto, na verdade, desde o início de 2023, um sinal de produtividade. É sempre muito difícil categorizar exatamente o choque dessa produtividade, mas a gente tem um bom guess aí que, naturalmente, essa revolução tecnológica ela já está fazendo efeito, né? O caso, por exemplo, da internet demorou para ser evidenciado dados econômicos, mas é inegável que a gente sabe, né, que há 30 anos atrás a penetração de usuários de internet era muito menor e o próprio ambiente de trabalho era completamente diferente. Então, é esperado sim que tenha uma contribuição importante, como já tem tido, vai continuar tendo e vai ajustar parte aí, de certa forma, dessa dificuldade de geração de emprego ou, inclusive, de encontrar mão de obra. A gente sabe aqui nos Estados Unidos que está tendo um choque de oferta de mão de obra, tá bom lembrar que desde 2023 a gente teve um crescimento da força de trabalho acima de 1% até o início do governo Trump por ano. Isso gera um efeito importante para o crescimento econômico também. Tem mais gente aqui, entre aspas, do dia para a noite, trabalhando, gerando riqueza e consumindo. Isso gera um impacto positivo para o crescimento, obviamente, com todos os desafios que uma imigração também traz para o país. Conforme a gente iniciou o novo governo e esse processo migratório, ele não só desacelerou, mas eventualmente a gente teve queda efetiva, né, da força de trabalho. Isso também tem um efeito contrário, né? Você tem menos gente trabalhando disponível, você tem um encarecimento da mão de obra, você tem um ambiente de consumo também que acaba sendo afetado. O ganho de produtividade, a adoção de tecnologia, ela suaviza esse processo, de certa forma, né, de dependência e de migração. Isso vai ser um tema bem importante para o restante aí da década e por muito tempo, né? A gente tem outros países que até tem uma questão demográfica mais desafiadora e tem problemas de imigração também mais desafiadores, né? Obviamente a Europa acaba sendo o caso mais emblemático, que a adoção tecnológica vai acabar ajudando o crescimento. No caso americano está ficando mais evidente a cada dia, porque a penetração e a rapidez da adoção tecnológica ela é muito maior por aqui. Então, quando a gente quebra lá os dados do PIB, né, se a gente olhar cada trimestre, agora, né, no mês de outubro, a gente vai ter já a primeira preliminar, né, do terceiro trimestre, aliás, provavelmente outubro não, porque está em shutdown, mas o mais breve possível a gente vai ter já a preliminar do terceiro trimestre, a gente vai ter lá a sua contribuição importante do consumo, mas a linha de investimento não residencial, né, que ajudou bastante nos últimos anos, vai continuar ajudando. E lá, esse investimento não residencial é onde entra toda essa infraestrutura de CAPEX, de investimento direto na economia. Além disso, ganho de produtividade vai continuar mantendo um crescimento do PIB saudável, independente se a geração de emprego vai se manter estável, né, ou se ela vai continuar desacelerando daqui para frente. Excelente. E olha, quem está acompanhando aqui, agora não tem como não ter dúvidas, né? O S&P, a Bolsa Americana está no seu high histórico, está nas suas máximas, mas ainda tem muito boas oportunidades. Vitor, no seu relatório, né, essa revisão aí do preço-alvo do S&P, ele reflete mais ou menos em torno de 11,6% de alta aí para os próximos 12 meses. Agora vamos falar para o investidor, vamos ancorar tudo isso que vocês deram, contextualizaram, como ele se posicionar para capturar boas oportunidades aqui nesse momento. Não, legal, Carol. Acho que essa sempre é uma pergunta um pouco mais difícil da gente responder, porque cada investidor tem o seu perfil de risco, e isso tem de ser, sem dúvida nenhuma, respeitado em conjunto com todo o nosso time comercial e etc. Mas dado esse cenário, e aqui internamente o que a gente tem visto, a gente ainda tem um favorecimento, sim, por
pelo ambiente americano, pela geografia americana. Como o Arthur muito bem comentou na resposta dele, a gente vê problemas demográficos importantes em várias geografias, seja do ponto de vista de envelhecimento populacional, seja até dificuldades relacionadas à imigração também. Tem dificuldades também em outras geografias, não que os Estados Unidos estejam excluídos, mas em outras geografias bem importantes relacionadas ou a crescimento econômico ou a endividamento, pequenos espaços fiscais, dificuldade de você também apoiar a economia com mais déficit fiscal. Isso tudo leva a gente para um lugar que a gente acredita que estruturalmente está um pouquinho mais arrumado, que é os Estados Unidos. Então a gente ainda tem um favorecimento para os Estados Unidos, principalmente falando do ponto de vista de ações, que é onde os grandes ganhadores eles sempre têm estado, né, Carol? E aí, aqui eu acho que é bem interessante essa discussão recente que vai e volta, né, que se a gente está numa bolha ou não está numa bolha de AI, etc. E, obviamente, tem bastante barulho, é difícil separar as coisas. Se você olha ali no fim de 2023, no começo de 2023, sendo mais correto aqui, bastante gente falava que já estava numa bolha, que várias ações tinham subido muito, que talvez não fosse o momento de comprar ações americanas, e desde então o S&P ele subiu 25% em 2023, 25% em 2024, perto de 15% esse ano, que no consolidado aqui, como é composto, você chega em uma alta de mais de 70%. Então, não estar alocado, a gente acha que também é um risco. E é um risco bastante relevante. Então, dentro das nossas alocações, respeitando o perfil de cada um dos senhores aqui que acompanham a gente acha que faz sentido ter uma alocação no exterior, justamente, e aí eu acho que aqui vale bastante falar com o time comercial, que eles vão conseguir acompanhar de perto. Eu só acho que vale a gente ficar bastante atento a um pouco dessas retóricas, porque obviamente, talvez em algum momento a gente chegue num patamar em que essas ações tenham andado demais, tenham tido bastante expansão de múltiplo, e aí esse mercado ele se torne de fato uma bolha que a gente não acha aqui agora. A gente não acha que isso está acontecendo, a gente não acha que essa dinâmica ainda ela existe, a gente acha que ainda tem ótimas oportunidades, pautada em fundamento, mesmo depois de performances de tela muito boa nos últimos 3 anos, como eu comentei. Isso tudo foi muito mais explicado por crescimento de lucro do que expansão de múltiplo. Então a gente continua bastante confortável com o investimento, tanto é que a gente fez esse upgrade aí, a gente aumentou o nosso target price do S&P para os próximos 12 meses, né? Muito pautado por ainda fundamentos tanto macroeconômicos quanto microeconômicos bastante sólidos. Mensagem rápida, Carol, acho que vale falar. Na semana que vem a gente começa a temporada de resultados do terceiro trimestre. A gente tem uma expectativa, de novo, muito boa para a temporada de resultados. A temporada de resultados do primeiro trimestre de 2025 foi muito sólida. Do segundo trimestre também muito sólida, ambas com surpresas de lucro e de receita bastante positivas. Em relação à receita, o segundo trimestre ele teve a maior expansão de receita nos últimos 10 trimestres, ano contra ano, mais de 6% de crescimento. A gente tem uma ótima expectativa também agora para essa temporada de resultados do terceiro trimestre. Então, de novo, ponto de vista microeconômico, fundamentos bastante sólidos, crescimento de lucro, macroeconômico, atividade econômica, que ajuda a justificar o primeiro ponto, também ainda muito sólido. Corte de juros acontecendo agora, o que obviamente ajuda um cenário de mais risco, capital a ser colocado para trabalhar ainda em instrumentos de renda fixa, que talvez você não consiga ter o mesmo retorno dado cortes de juros. Apesar de alguma alocação já em equity, a gente também não vê uma alocação tão pesada do mercado como um todo. E por último, ainda tem essa cereja do bolo, ou talvez nem seja a cereja, talvez seja a parte principal do bolo, que é esse cenário de inovação. A gente vê 5 drivers aqui, pelo menos bastante positivos, ainda para uma alocação em Estados Unidos, mais especificamente em Bolsa Americana, Carol. Finalizamos com chave de ouro. Discussão muito bem fundamentada. Vocês trouxeram excelentes pontos. Eu acho que deixou muito claro aqui para o investidor que tinha dúvidas, né? Eu tenho certeza. E se alguém tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Mas excelentes pontos. Eu acho que a gente conseguiu cobrir tudo
E com certeza eu tô sempre trazendo vocês aqui pra gente deixar todo mundo, né, acompanhando quase em real time a visão de vocês, o que tá acontecendo, para ficar bem tranquilo, para expandir o patrimônio além das fronteiras, para estar investindo lá fora. Não tem por que não investir, né? Pensando no longo prazo principalmente. Exato, sem dúvida. Muito obrigada, Arthur. Sempre muito bom ter você aqui. Obrigada, Vitor. Muito obrigada. Obrigado, Carol. pessoal. Valeu, gente. Obrigado pelo convite mais uma vez. E lembrando que a gente falou algumas vezes do relatório do 20 Prime que o Vitor divulgou. A gente vai deixar aqui na descrição também, nos comentários do vídeo. Acesse aqui. É um excelente relatório exclusivo para os nossos clientes. Bom, obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Espero vocês no próximo episódio.